Preste muita atenção naquilo que eu vou te dizer agora. E aquilo que eu estou prestes a te dizer não são palavras minhas, são palavras do Senhor Deus, está registrada no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 26 a seguir. O texto diz o seguinte: diz que se nós pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação de ardor e de juízo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso é no tempo da lei. Olha o tempo da graça. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Perceba esse contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e a graça. No tempo da lei, se nós quebrássemos, transgredíssemos a lei de Moisés, o texto está dizendo que nós morreríamos sem misericórdia pela boca de 2 ou 3 testemunhas. No tempo da graça, o caminho ficou mais estreito. Ele vai dizer: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. O castigo é maior, hein? Aquele que tiver por profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado. Ou seja, depois que eu e você, nós, tivemos um encontro com Cristo, nos arrependemos, confiamos a nossa vida a Cristo, recebemos do seu Espírito que habita em nós, pelo qual clamamos: Abba, Pai, pois aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem pertence a ele. Depois de conhecermos o Evangelho, a verdade, a palavra do Senhor, depois que essa graça, esse favor imerecido nos alcançou, nós não vivermos com reverência, com respeito, com zelo as coisas do Senhor, nós nos tornaremos alguém que é profano. Porque um dos significados da palavra profano é aquele que está à porta, ou seja, está à porta do templo, mas não entra. É aquele que está à mesa, mas não se assenta. É aquele que está no convívio com os irmãos e não tem comunhão com eles. Podemos dizer, é aquele que conhece o Evangelho, conhece a vontade de Deus, mas a ela não se submete de forma e nem de maneira alguma. Precisamos entender que o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é coisa séria e nós precisamos levar o Evangelho com seriedade e deixar de acreditar num falso Evangelho que está sendo pregado aí fora, dizendo que o tempo da lei passou e que na graça as coisas ficaram mais fáceis, ficaram melhores. E não importa aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, o ambiente onde convivemos, as pessoas que nós nos relacionamos, não importa como eu gasto o meu dinheiro, porque ao final da minha vida, tudo vai terminar bem, tudo vai dar certo e que eu posso viver em paz com isso. Isso é uma grande mentira, é uma grande falácia, é um grande engano. Isso é um sofisma estabelecido na mente de muitos cristãos e tem impedido o seu avanço, o seu crescimento, o seu rompimento nesse mundo, como um filho de Deus manifestando o céu aqui nessa terra. Você que me ouve agora, que é um cristão, seja de qual denominação, instituição você for, se você creu, se arrependeu, confiou a sua vida a Cristo, tornou-se um filho de Deus, viva como tal. Tenha zelo, tenha reverência, não seja profano, não brinque com as coisas sagradas do Senhor. Seja sal, seja luz nesse mundo, deixe o Senhor transformar o seu coração, o seu pensamento, para que as suas ações sejam também transformadas e isso reflita no seu convívio diário, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, por onde quer que você vá. Que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor te faça um homem de Deus, mas é preciso que eu e você tenhamos entendimento, tenhamos muito cuidado para não cairmos no engano que já opera neste mundo há muito tempo. Deus seja contigo e que Deus faça você a cada dia um cristão, uma pessoa, um cidadão melhor na face dessa terra. Um forte abraço, fica na paz, que o Senhor Deus esteja contigo.